Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui novamente fazendo vídeo para vocês. Eu não deixei, na verdade, de fazer, né? Mas eu acabei fazendo vídeos assim só de áudio. Mas tá tudo certo, tá? Deu tudo certo e primeiramente hoje eu quero agradecer, né? Vou começar fazendo um agradecimento é, para todos ah, os novos inscritos e muitos deles vieram através do canal Manifestadores Quântico. Foi uma grata surpresa para mim quando eu vi na última sexta-feira, né, quando eu fui colocar o meu vídeo, eu também, né, também tenho que explicar para vocês que eu acabei tendo alguns problemas, algumas coisinhas para resolver e eu acabei atrasando, né? Eu coloquei o vídeo com 1 hora de atraso, mas na hora que eu fui colocar o vídeo, eu vi que tinha um comentário do canal Manifestadores Quânticos elogiando, né, um dos meus vídeos, aliás, elogiando todo o conteúdo do meu canal, vários vídeos e indicando, inclusive, um dos meus vídeos que eu falo aqui sobre a manifestação, né, manifestações que eu conto, coisas aqui de quando eu mudei aqui para essa casa e outras coisas mais que eu falo lá. E ela colocou também uma indicação, né, no canal dela sobre o meu canal, né, indicando, né, para que as pessoas viessem conhecer o meu canal e se inscrevessem no meu canal e com certeza está dando certo, né? Eu tive muitas visualizações nesse vídeo. Obviamente que nem todas as pessoas que visualizaram se inscreveram, mas muitas se inscreveram que vieram lá do canal dela e outras que a gente sabe que tem aqui espontaneamente todas as vezes. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho, meu agradecimento para o canal Manifestadores Quânticos. Muito, muito, muito obrigada por esse apoio, por esse incentivo e por todos vocês que vieram através desse canal, né? Então, muito obrigada aos que vieram e aos que não vieram também, que vieram espontaneamente. Muito obrigada a todos vocês, tá bom? Fico muito, muito feliz. E aí, pegando esse gancho, né? Eu vou falar sobre isso. O gancho que eu me refiro assim, a manifestação, cocriação, tudo que envolve todos esses assuntos que eu falo normalmente aqui no canal e ultimamente eu tenho falado sobre a multidimensionalidade. O último vídeo que eu coloquei aqui, que é um vídeo de áudio, né? Um texto que não é meu, eu apenas li. Lá no vídeo tem todos os créditos direitinho, mas está explicando a relação dos chakras com os corpos, né, multidimensionais que todos nós temos. Os chakras é que fazem a ligação entre os nossos vários corpos e ao nosso eu superior, enfim, tudo isso. Então, pegando esse gancho todo da cocriação, da manifestação, de tudo mais e dos chakras que tem muito a ver com a nossa saúde, com os nossos corpos, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, é isso que eu quero explicar aqui hoje para vocês, né? Comentar, na verdade, aqui hoje com vocês. Essa questão da cocriação, da manifestação, ela engloba vários sentidos. Nós cocriamos também a nossa condição de saúde, sim, né? Eu estou lendo um livro maravilhoso, né? Porque, como vocês sabem, eu trabalho com naturopatia, eu faço atendimentos com cromoterapia, florais, aromaterapia. Então, eu quero sempre agregar conhecimentos, né? E outra coisa que eu sempre falei aqui também é que eu tenho uma ligação muito forte com o xamanismo. O xamanismo é algo que, desde a primeira vez que eu vi a respeito, que eu ouvi falando, né? Eu assisti um vídeo e comecei a pesquisar, a ler sobre o assunto, eu me identifiquei assim de corpo e alma com o xamanismo. Então eu estou lendo um livro que é sobre a cura Kahuna, são os xamãs do Havaí.
E lá, eu estou bem no começo ainda, eu não cheguei nem na metade. Lá ele explica, o autor explica que para os kahunas, por exemplo, eles não acreditam nisso tudo, por exemplo, de demônios, anjos, espíritos do mal, coisas desse tipo, né? Eles acreditam em formas pensamento. Formas pensamento é o que, na verdade? Tudo que nós pensamos, nós criamos. O nosso pensamento tem uma força, um poder criador muito grande. Então, aquilo que você pensa, você cria. Muitas pessoas nessa questão envolvendo a multidimensionalidade falam que tudo tem a ver com as nossas crenças. E é verdade, tudo tem a ver com as nossas crenças. Mas o que significa isso? Significa que porque eu não acredito não existe? Não é bem assim, né? Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu estou lá agindo de alguma forma, vivendo a minha vida da minha maneira, e alguém fala para mim, olha, desta forma que você age, essas coisas que você faz, que você pensa, que você, né, muito provavelmente tem a ver com você vai atrair, sei lá, obsessores, qualquer coisa desse tipo. Então, pensa o seguinte, na hora que essa pessoa pensou dessa forma, ela criou uma situação, criou um cenário, ou a gente pode até dizer, criou uma realidade em que um obsessor vai tentar me acessar. Quem é esse obsessor? Certamente pode ter uma ligação comigo, de uma outra encarnação, enfim. Mas essa pessoa, vamos dizer assim, criou essa realidade através do seu pensamento. O pensamento cria. Então ela fez uma forma pensamento. Aquele obsessor apareceu ali. Lembra, tudo é holográfico, estamos todos vivendo na mente do todo, assim como a nossa mente cria a nossa realidade. Nesse ponto, existe. Agora, vamos continuar aqui o exemplo. Eu acredito que aquilo pode ter sido criado por aquela pessoa, mas eu, na minha crença, não acredito que eu vou ser vitimada por este obsessor. Então, o que eu fiz desta forma? Eu criei, como eu não acredito, eu criei também uma realidade onde aquilo não existe. Ou seja, eu entrei numa outra sintonia vibratória em que nada consegue me acessar. Então, o obsessor existe, só que ele não consegue me acessar. Porque eu criei essa vibração muito elevada onde ele não consegue chegar. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, né, a literatura, tudo que fala, mesmo no próprio Kai Bailon, que fala quando você quiser se livrar de algo que não seja bom, você eleve a sua vibração, né? Você não fique pensando, eu não vou mais acreditar nisso, eu não vou mais sentir medo, eu não vou mais. Não, muito pelo contrário. Você vai fazer o oposto, você vai focar no positivo. Então, eu vou fazer desta forma, eu penso dessa forma, enfim, por quê? Você está criando aquela realidade para você. Você está criando um campo vibracional muito superior àquela vibração em que se encontra aquela pessoa que criou na forma pensamento dela um obsessor. Agora, cada um pode criar para si mesmo. Então, quando você pensa, nossa, eu tenho muito, isso tudo atrai obsessores, isso tudo atrai coisas ruins, isso tudo sabe, quando você vive sempre focado nisso, o que você está fazendo? Formas pensamento. O seu pensamento cria. O que são formas pensamento? São criações a partir da sua forma de pensar, do seu pensamento.
Então você está criando para você todos estes obstáculos, esses demônios, todos estes obsessores, tudo isso que está prejudicando o andamento da sua vida. E o andamento da sua vida em todos os sentidos, seja a sua vida profissional, financeira, amorosa, relacionamentos em todos os sentidos e principalmente também na sua própria saúde, no seu próprio bem-estar, na forma como você lida com o seu corpo, com você mesmo. Vamos dar um outro exemplo prático assim. Por que você tem, por exemplo, que ter uma alimentação saudável? Porque uma alimentação que não seja saudável vai te causar problemas? Vai te deixar ficar doente? Não é assim. Você tem que ter uma alimentação saudável porque é bom para você. Então, é a forma de pensar. Hoje eu comi um hambúrguer. Então, meu Deus, e agora aquele monte de carne, de condimento, de batata frita, não sei o que. Não, hoje eu comi uma pizza. E agora eu não sei porque, nossa, foi isso que me causou tal coisa. Então, nada tem esse sentido, assim, essa neurose. Eu não posso porque senão eu vou ficar doente. Não, eu não posso porque senão eu vou, sabe? Não, ninguém está dizendo que você deva comer isso exageradamente uma vez ou outra que você queira, né? Com a família, sair com os amigos e tal, com a criançada e tal, por que não, né? Principalmente se você fizer em casa, que é muito mais saudável. Mas o pensamento que você tem que ter na sua forma diária de se alimentar saudável é porque é bom, não porque você vai ficar doente se não for assim. Então, tá entendendo aonde eu quero chegar? Tudo que você pensa, você cria, são formas, pensamento, é a forma de pensar. Tudo tem a ver com a forma de pensar. Se você pensa em algo saudável, você vai ter uma vida saudável, desde que você acha de acordo, é claro. Se você se liga sempre naqueles pensamentos de tristeza, angústia e dor e doença e carência e escassez, isso tudo já foi falado aqui, né? Mas o que isso tem a ver com a multidimensionalidade? Bom, vamos lá. Você cria a sua realidade. Tem um filme muito legal que eu já assisti 2 vezes, ontem inclusive eu assisti de novo, chama Yesterday. Eu acho que vocês já conhecem, é hilário, é um músico que ele tá lá tentando fazer sucesso, ele só faz shows de parquinho, coisas desse tipo, e não consegue deslanchar de forma alguma. E aí um dia ele desiste, ele fala pra amiga dele, que é empresária dele, ele fala, não quero mais, chega, tô insistindo, isso não vai dar em nada, vou desistir, hoje foi meu último fracasso e acabou. Aí ele sai, ele tem, acho que é uma moto, uma bicicleta, não me lembro bem, que eu assisti ontem, mas na verdade eu peguei começado, então eu sei que ele tá andando lá com a moto dele, com a bicicleta dele, não lembro bem, e aí tem um apagão de repente, um apagão geral, e ele bate num ônibus, né? Ele é atropelado por um ônibus. Mas é coisa assim de 1 segundo, bateu, apagou, ele bateu no ônibus, volta a luz, ele acorda, tá lá a moto, a bicicleta dele tá lá toda estropiada, ele tá todo estropiado, perdeu um dente, é até engraçado, aí ele vai parar no hospital, tá tudo bem. No dia seguinte, quando ele acorda, quando ele vai para casa, sei lá, ele canta uma música, acho que é essa daí, né? Que ele canta e todo mundo fala, nossa, que maravilha, que música linda, foi você que fez? E aí ele falou, como assim? Ficou todo mundo louco? E aí ele descobre que ninguém conhece os Beatles. Ele é o único que se lembra dos Beatles e conhece todas as músicas dos Beatles, e ele usa isso para fazer sucesso na vida. Ou seja, ele está numa realidade paralela. Ele está numa realidade paralela em que todo mundo que ele conhece, tudo é exatamente igual. A vida dele é exatamente igual. Ele tem os pais, ele tem os amigos dele, todo mundo conhece, todo mundo sabe a trajetória de fracasso de vida dele, mas é uma outra realidade.
né? Ele está naquela realidade que, sem saber, ele criou para ele, ou seja, foi criado para ele nesse caso. Então, é muito engraçado, são vários filmes, esse no caso é uma comédia, mas tem várias, até outras comédias e outros que não são comédias, filmes assim, às vezes de Natal, temáticos e tal, que usam esta temática da realidade paralela. Por quê? Porque isso é algo que você faz sem perceber. Então, quando você cria as suas formas de pensamento, a sua forma de pensar, você está criando uma realidade paralela para viver. Nada muda, nada muda. Eu já li um texto que diz que, em alguns casos, a mudança é tão drástica que as pessoas categorizam aquilo por milagre ou por, sei lá, mágica, alguma coisa assim. Que seria, no caso, até vamos ilustrar aqui com esse filme, né? Um milagre. Ele, de repente, ele começou a fazer músicas incríveis. Ele criou essa realidade paralela para ele. Eu não sei se isso, assim, o texto fala isso de uma forma séria, mas não dá nenhum tipo de amostra, nenhum exemplo. Então eu não consigo agora falar assim para vocês, a não ser esse exemplo do filme, que é um filme, na verdade. Então eu não sei se isso realmente acontece dessa forma. Mas o que eu imagino que aconteça não é como nesse caso, que, por exemplo, ele sabe que isso existe e ninguém conhece e ele usa. Não, é algo que existe a partir de você. As coisas mudam de uma forma tão intensa para você que parece que aconteceu um milagre, né? Mas você está inserido também naquilo sem perceber por que mudou. Mas na verdade, por quê? Porque você mudou a sua realidade, você está numa realidade paralela. É meio louco pensar assim, mas é real. Porque as formas, pensamentos criam a nossa realidade. Isso tem tudo a ver com a manifestação. Por que quando a gente fala, foi aquilo que eu falo no vídeo aqui, que o canal Manifestadores Quânticos elogiou, né, e achou legal. Eu estava procurando a casa e já tinha mandado 2 mensagens sem resposta nenhuma, já tinha desistido dessa casa, fui atrás de outra e não deu certo, e na hora que aquela não deu certo, eu falei, droga, eu vou encontrar uma casa daquele jeito, assim, tal e tal e tal, do jeito que eu quero, e vou encontrar e tal, nesse mesmo dia eu estava na rua, assim, fazendo umas comprinhas, eu voltei para casa e umas horas depois eu recebi a mensagem, a resposta, que eu já tinha desistido dessa casa e algumas horas depois a resposta veio. Olha, recebemos a sua mensagem e tal, pode agendar uma visita? E eu falei, pronto, tá aí, criei a minha realidade. Eu falei, eu quero. Eu não falei nem mais especificamente nessa casa, porque eu já tinha desistido dela. Mas eu queria uma casa nessas características. Então, aquilo aconteceu da forma como eu determinei naquele momento. Eu criei a minha realidade. Quer dizer, de repente, o que estaria indo para um outro caminho, essa casa estaria indo para uma outra pessoa, mudou drasticamente. A pessoa disse, eu não sei da história, eu não perguntei, mas eu estou só usando isso assim como uma possibilidade. A pessoa que havia desistiu, que havia reservado desistiu, não deu certo, não teve algum problema e veio para mim como eu queria. Então isso é uma forma, né, de criar a minha realidade. É uma forma simples de expor aqui para vocês, mas é uma questão da manifestação. E a gente manifesta tudo isso em todos os sentidos da nossa vida e na nossa saúde também. Na nossa saúde também. Então, como eu falei para vocês ali, que eu usei o exemplo do vídeo anterior que eu coloquei aqui, que eu falo dos chakras, porque quando eu me rodeio da minha própria energia, da minha vibração energética boa, então, ou seja, a forma pensamento, quando a minha forma de pensar é boa,
é voltada à energia do bem, à energia positiva, à energia criativa. Todos os meus chakras vão receber esta energia, tudo vai trabalhar bem e tudo vai fluir bem em todos os sentidos. Cada chakra nosso é ligado a alguns órgãos do nosso corpo físico. Então eles fazem toda essa ligação. Em algum momento, é claro, nós estamos com a vibração um pouco mais baixa. Por quê? Porque acontecem algumas coisas na nossa vida. A gente tem alguns altos e baixos, realmente, né? Tem pessoas que estão na nossa vida, tem situações que acontecem na nossa vida, todas as pessoas. Então, imagina um exemplo simples: você está procurando um emprego. Quantas outras pessoas estão disputando a mesma vaga que você? Uma pessoa, normalmente, é que vai conseguir a vaga, todas as outras não vão. Então, é a energia que fluiu melhor que conseguiu aquilo lá. Todas as outras não vão. Então, essas outras, elas podem, naquele primeiro momento, ter aquele barco. Puxa, eu vou ter que começar tudo de novo. Isso acontece. Então, esse é um exemplo. Né? Várias situações do nosso dia a dia. Um dia você não acorda muito bem, você dormiu mal, pura e simplesmente acorda com dor no pescoço, enfim, né? Tem várias coisas. Pegou uma gripe, né? Tem várias coisas que acontecem. Então, nesses momentos, obviamente, que a gente precisa de um estímulo, né? De um trabalho sério que ajude a gente a fazer essa recuperação da saúde. Então, seja através, naturalmente, dos médicos, mas a questão das terapias, nesse caso, que vão nos auxiliar também, muitas vezes junto com o tratamento médico, muitas vezes de uma forma que a pessoa não está doente, não precisa de um tratamento, ou tem, por exemplo, algo que seja recorrente, então precisa entender por que aquilo está acontecendo, por que ela tem várias alergias, por exemplo, recorrente, por que ela sente dores crônicas e faz tratamento médico, mas aquilo de repente parece que não está tendo o avanço necessário, porque na verdade está focando apenas ali na situação local e não na situação global. Por isso que é muito importante saber os porquês das coisas, porque as pessoas realmente adoecem, porque as pessoas realmente sentem dores crônicas ou alergias repetitivas, ou enfim, várias coisas. Então, nesse caso, é necessário um conhecimento, conhecer, saber o porquê de você mesmo, autoconhecimento, conseguir ver. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a forma como a gente está agindo. Essa é uma questão. Então, o exemplo que eu dei lá atrás, que eu falei, a pessoa que pensa, essa fulana muito provavelmente vai ser vítima de obsessores, mas a fulana acaba nunca sendo vítima de obsessores. Mas por quê? Se a fulana, porque ela criou para ela aquela realidade onde os obsessores não conseguem sequer enxergá-la. E já a outra que pensa diariamente nisso, é sempre vítima, disso. Uma coisa que sempre me surpreendia quando eu frequentava muito casa espírita, que eu trabalhava e tudo mais, trabalhadores de longa data mesmo, trabalhadores que já estavam ali há mais de 20 anos na casa, de tempos em tempos fazendo tratamento de desobsessão, fazendo tratamentos relativos à obsessão. Aí eu pensava, gente, mas como assim, né? Porque a pessoa tá lá, ela sabe o que é aquilo, mas a gente é sempre muito vítima, né? A gente tá sempre mais ali, tá, tudo bem, mas você se conhece, você sabe por que isso acontece sempre com você, mas por quê?
que um trabalhador de uma casa espírita está constantemente fazendo trabalhos obsessivos, porque nós somos mais atingidos, tá? Mas por que você é mais atingido, né? Por quê? Porque você está vibrando, de repente, tem coisas ali que está abrindo brechas para você. Então, por que que isso acontece? Você já parou para analisar o que é a sua forma de pensar, ou seja, quais são as formas de pensamento que você está criando? Então isso vai desse assunto até a parte física mesmo, física, corpórea. Mas os obsessores, eles também atingem, eu mesma já fui vítima disso, né? Então a gente fala vítima entre aspas, porque eu abri para isso. Mas por quê, né? Então é uma situação de entender, compreender, saber. Aí esse é um único exemplo que eu estou dando, né? Falando de obsessores, mas tem, como eu já falei aqui, as alergias. Por que que as alergias recorrentes? O que significa alergia? O que significa dor no joelho? Por que que a dor no joelho nunca sara? O que significa essa tensão no ombro? Por que que eu carrego essa tensão nos meus ombros? Por quê, né? Tudo tem um motivo, tudo isso está ali ligado aos chakras, está ligado aos seus vários corpos dimensionais, e está recebendo e transmitindo e fluindo através de você com a forma com que você está agindo, recebendo e emanando as energias que estão à sua volta, as energias do universo, tudo que o compõe. Muitas vezes é necessário um trabalho de autoconhecimento e muitas vezes é necessário também a ajuda, né, de um profissional que te auxilie a cuidar, a entender tudo isso, a organizar. Então a gente tem várias coisas, tem o reiki, tem a própria cromoterapia, os florais trabalham com a energia das flores. Então é muito fácil, todas as pessoas podem se automedicar com florais, mas tem situações, e não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação, né? Depois eu posso até fazer um vídeo indicando algumas coisas aqui para vocês a respeito de florais, né? Algumas coisas mais básicas assim. Mas tem muitas situações que a própria pessoa não enxerga de si mesma. Então ela não sabe, eu sinto muito, eu tenho muito medo de alguma coisa. Então eu vou lá na loja e compro um floral que é para medo. Mas por que eu sinto muito medo de alguma coisa? Né? Aquela pessoa que a vítima, por exemplo, como que alguém vai entender que ela está se vitimando? É muito pessoal isso, né? A gente não consegue enxergar que nós estamos nos colocando como vítimas, muitas vezes. Quem está de fora, às vezes numa conversa, numa análise, consegue perceber qual que é a razão de determinados sintomas. Então isso tudo tem a ver com a forma pensamento, tudo tem a ver com a manifestação, que nesse caso não é uma manifestação gratificante, porque a manifestação, às vezes a pessoa fala, mais comum que se tem de se ouvir é falar, essa coisa de lei da atração é balela, é brincadeira, é palhaçada, porque não funciona. Mas por quê? Ela funciona sim, depende do que você está manifestando. Você não consegue perceber o que você está manifestando, né? Mas ela está funcionando o tempo todo para você. O tempo inteiro ela está funcionando para você. E não é o universo que te traz, é você que dá para o universo. Lembra da questão do espelho? Tudo é um espelho. Então é você que emana e é você que atrai. É isso. Gente, é isso. Vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like.
Deixe também seus comentários aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, caso queiram fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão. E se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Se gostou do vídeo e gosta do conteúdo, se inscreva sim. O YouTube já falou porque mais de 90% dos vídeos das pessoas que visualizam não são inscritos no canal. Então se inscreva sim, ative o sininho também para receber as notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, vou me despedindo por hoje, deixo vocês com o meu forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!